espacial, eu quero que seja parsecs do Star Trek, ano-luz, tanto faz, tá? Mas a base é que ela seja metros. Então, coloquei aqui, fiz um pizinho de 100 metros aqui pra gente, tá? E o que acontece? Em cima desse piso eu vou começar a colocar objetos, vou começar a colocar componentes. E uma coisa legal da Unity é que a proposta da Unity é ela ser uma ferramenta democrática. Então o que acontece muito no mundo de jogos? No meu caso, eu não sei desenhar, não sei modelar, sou desenvolvedor. E desenvolvedor desenhando fica sempre, né, ó, aquela coisa que eu não vou falar aqui o nome, né? Então, o que acontece? A ideia é ser democrática. O outro lado da moeda também existe muito. Sou um ilustrador, sou um designer, não sei programar. Como que isso une na Unity? A Unity tem um recurso muito legal chamado Unity Asset Store, que basicamente, deixa eu só puxar um pouco mais para cá para ficar mais fácil de vocês verem, que basicamente é uma grande loja de conteúdo, seja arte para desenvolvedores ou código para designers ou enfim, tudo que está no meio aí, efeitos e tudo mais. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse querendo fazer um jogo com zumbis, porque sim, né? Tudo é mais legal com zumbis, né? Então eu posso procurar um zumbi e aqui ter um monte de zumbi. Obviamente que desenvolvedor sempre não tem dinheiro, né? Então, free only, né? Desenvolvedor estudante, então, não só não tem dinheiro, como está devendo, né? Então, tinha que ser aqui um pague para usar, né? Receba $20, né? Então, só os grátis. Então, vamos supor que, por exemplo, eu quisesse utilizar esse carinha aqui, porque eu achei ele bacaninha, meio cartunesco e, ó, é de graça. Ó, show, né? Então, aqui só para facilitar, eu poderia pura e simplesmente vir aqui e comprar esse cara, né? Comprar entre aspas, né? Tem aqui um botãozinho para eu dar um install, que está um pouco para o lado direito. Aqui o que eu vou fazer, eu só já deixei ele baixado, né? Porque evento e internet não combinam, né? Vocês vão fazer demo com IoT, vocês são corajosos demais, cara. Demo com IoT na internet, meu Deus, ó, cruzem os dedos, né? Demo, então aqui só o que eu fiz, eu peguei, na verdade eu vou ter um projeto, eu tenho um pacote aqui, então eu vou só importar um pacote que eu já tinha salvo no meu disco. Então aqui Interop Day, suporte, pacotes, zumbizitos. Beleza. Então eu tenho, vou só deixar aqui importando. Então eu tenho, nesse exato momento, o que a gente tinha até agora? Tinha lá uma cena zerada, com um terreno branco ali, né? Um plano branco, então, sei lá, estamos no Polo Norte. Aqui a gente está fazendo o inverso, né? Estamos criando a história e a experiência a partir do Se Vira nos 30 do código. Então, beleza, estamos fazendo um jogo de zumbis no Polo Norte, porque todo mundo sabe que é o lugar onde mais tem zumbis, certo? Todos concordam, né? O jogo de zumbi no Polo Norte, no mínimo é original. Eu nunca vi um jogo de zumbi no Polo Norte, né? Então, o que a gente tem? Temos aqui, importado bonitinho, um modelo de zumbi. Oh, que legal! Então, vamos colocar esse zumbi dentro do nosso jogo. Então, pura e simplesmente eu arrasto esse cara para cá e pá, tem um zumbi no nosso joguinho. Que está numa posição lá do mundo. Que zumbizinho simpático, né? Bonitinho. E aí o que acontece? A Unity, ela puxa, ela bebe muito das referências de cinema e animação. Então eu tenho uma cena com componentes, eu tenho uma luz, que é como se fosse o nosso sol, para iluminar, da mesma forma como no cinema e na fotografia, se eu não ilumino, ninguém vê. E eu tenho, justamente para ver, uma câmera. E quando eu coloco essa câmera, olha que interessante, ela está me dando um preview, que inclusive eu vou até zerar essa câmera, porque eu vou colocar essa câmera meio que no centro do mundo. Então eu vou fazer uma câmera que ela está a 0.4 de altura, né? Esse carinha que eu pus aqui é a altura da câmera, que vai corresponder meio que aos olhos do nosso jogador. O nosso jogador vai estar no centro do mundo desse nosso jogo, tá? Então 0.4 seria 0.4, então está fazendo um Hobbit, né? 0.4 de altura, ou uma criança, né? Vamos falar que a gente está fazendo uma criança. E o que acontece? Está vendo que essa câmera ela não está vendo nada? Isso aqui é um preview da câmera. Se eu colocar e der um play aqui do nosso jogo, a gente vai ter um fantástico jogo de ver o nada polar, né? O que acontece? Por que isso? Porque o nosso zumbi também está no meio do mundo. Então eu vou pegar esse cara e jogar ele um pouquinho mais para frente. E agora a gente tem um zumbi 1,6 metros para frente aí da câmera.
E agora sim nós temos o emocionante jogo que eu falei que eu ia fazer para vocês de realidade virtual desde o começo, que é um zumbi parado no meio do Polo Norte. Melhor experiência que poderia se ter, né? Legal, fechou, próximo palestrante, tudo justo, né? Bom, vamos começar a dar, né? Pô, é jogo, é interativo, vamos fazer um negócio bacana. Então o que a gente vai fazer em cima disso daqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é aproveitar que o artista que fez esse asset, e se a gente tivesse num estúdio isso poderia ser normal, um artista, por exemplo, ter feito isso no Maya, no 3D Max, no Blender, que também é uma ferramenta gratuita, geralmente o cara já traz isso pra gente animado. Por quê? A Unity ela não é uma ferramenta de modelagem 3D, assim como ela também não é uma ferramenta de pintura digital, ela não é um editor de áudio, ela junta todas essas coisas em uma coisa só. Então esse cara ele já está animado, na verdade. Se a gente fosse ver aqui, ó, a gente tem dentro desse zumbi uma série de animações. O que está faltando? A gente controlar isso. Então a gente vai vir aqui, ó, eu vou criar aqui um animador. E a gente vai chamar esse animador de zumbi. E dentro desse animador a gente tem uma capacidade bem bacana, que aqui só a resolução não vai ajudar muito pra gente. Eu vou diminuir um pouco aqui pra gente poder ver um pouco melhor, tá? Que esse animador, ele permite pra gente, a gente fazer... Nossa, tá muito ruim a resolução aqui mesmo. Caraca. Vou ter que trazer o animador pra fora, que é assim pra gente poder ver um pouco melhor. Então, ó, tenho aqui um animador, que basicamente tem pra gente, ó, o que acontece... Nossa, mas por que ficou tão ruim aqui assim? Caraca. Aê, achei. Então o que acontece quando esse nosso objeto é criado? Basicamente o que acontece quando o zumbi nasce? E aí a gente consegue começar a fazer umas coisas interessantes, como por exemplo, se eu pegar o nosso zumbizitos, aquele que a gente está usando, eu tenho algumas animações pré-definidas, então eu vou falar o que eu quero fazer quando o zumbi nasce, que é essa creep up aqui. Então, ó, quando ele nascer, eu quero que ele nasça, ele vai fazer uma outra animação chamada walk, que ele vai andar, e aí eu tenho uma terceira animação que o artista já me deu, death, que é que vai morrer. Eu vou pegar aqui, só em termos de tempo, eu vou fazer rapidinho, uma transição entre as três. Então, isso é como se fosse um fluxo. O zumbi nasceu, vai tocar essa animação, andar e morrer. Tomara que sim, né? Vamos pegar essa animação e o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela para dentro do meu zumbi e a partir desse momento, ó, eu tenho um animador, por assim dizer, já responsável por esse zumbi. Se a gente der play agora, a gente vai ter um zumbi consciente, porque ele vai nascer, andar um pouquinho, perguntar se no céu tem pão, né? E aí ele se dá conta que ele era um zumbi, já estava morto mesmo, e morreu, né? E morreu. O que acontece? Legal, mas obviamente não é isso que a gente quer, né? A gente quer matar o zumbi, né? Pô, é um jogo, né? É interativo, né? Então vamos fazer aqui uma coisa que é a seguinte, dentro desse nosso animador, dentro desse nosso Animator Tabajara, a gente consegue fazer algumas coisas bacanas. Então, por exemplo, a gente consegue criar parâmetros para controlar como que essa animação vai acontecer. Então eu vou criar um parâmetro aqui chamado Die. Nossa, a gente ouviu muito Metallica pra cá, né? Ouvimos muito heavy metal, né? Die, né? Morte, né? Depois fala que os jogos são violentos, né? Aí, aqui a gente vai colocar nessa transição, o que a gente vai fazer? Eu vou só acertar aqui um cara, esse Res Exit Time, porque se eu colocar isso, quando acontecesse a condição, ele iria esperar terminar uma animação para começar a outra, e eu quero que aconteça na hora. E aqui a gente vai colocar uma condição falando que essa transição só vai acontecer quando o zumbi morrer. E aí, agora sim o zumbi pergunta se no céu tem pão, não tem resposta e espera, né? Beleza, então vai ficar lá andandinho, como diriam lá na minha cidade, né? Em Sorocaba tudo é inho, né? Chovendinho, namorandinho, andandinho. Então vai ficar andandinho em direção ao nada lá, né? Ao infinito. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar algumas coisas a mais nesse nosso cara. Primeira coisa que a gente vai fazer é,
esse zumbi, aqui do lado direito, ó, essa janela que eu ainda não expliquei tanto para vocês, é a janela onde a gente coloca comportamentos nos componentes da Unity, dos objetos da Unity. É onde a gente pode tanto programar, quanto a gente pode colocar componentes pré-programados por outras pessoas para começar a dar comportamentos para esse componente. Tá? Então esse nosso zumbizinho, se eu vim aqui e der um add component, a gente vê o tamanho da encrenca que a gente se meteu, da quantidade de coisas que a Unity oferece para a gente. Então, por exemplo, só de física, olha a quantidade de coisas que a gente pode ter. Se eu quisesse, por exemplo, colocar alguns efeitos em cima dele, se eu quisesse scriptar, se eu quisesse fazer com que esse zumbi saísse partículas de fogo em cima dele, tudo isso eu conseguiria fazer em cima desses componentes, tá? E a gente vai colocar aqui alguns componentes a mais, na verdade, para esse zumbi poder trabalhar do jeito que a gente quer. Primeira coisa que a gente vai colocar é um componente, opa, eu cliquei errado aqui, no Physics, que é um componente de física, tá? Chamado Rigid Body, que aqui, ó, tá, talvez seja pequeno para vocês verem, tá? Mas já dá algumas spoilers que isso é física, porque eu tenho massa, atrito, arrasto, gravidade. Então, beleza, esse cara começou a acontecer, começou a existir dentro do sistema de física da Unity, porque até então ele era um corpo perdido ali, que só estava sendo exibido, tá? A gente vai colocar também em torno desse nosso cara, em torno desse nosso zumbizinho bonitinho aqui, um collider. Que o que ele é? Ele é como se fosse uma caixa em volta, e aí definitivamente isso acho que não está dando para vocês verem, mas tem uma caixa verde em torno dele, que é o que determina onde que esse zumbi bate com os outros, ou com o jogador, ou coisa do tipo, tá? E aí esse collider, eu vou dar só uma editadinha nele aqui, eu vou puxar ele um pouco mais, ó, talvez agora vocês estejam vendo ele lá, olha ele lá em cima, ó. É a cápsula do dragão, né, do Dragon Ball, né? Então aqui eu vou deixar um pouco ele um pouco mais alto, eu vou diminuir um pouco o raio, e eu vou diminuir um pouco a altura, vou deixar isso aqui, sei lá, em 0.7 aqui, vou até digitar para ser mais, um pouco mais 0.9, e eu vou deixar ele um pouquinho mais alto. Aqui, assim mais ou menos, tá? Então agora eu tenho uma caixa em volta, uma caixa virtual, né, em torno desse meu objeto para fazer ele colidir um com o outro, tá? E aí agora a gente vai ver também uma outra coisa, que a gente vai colocar alguns scripts, código, né, para esse nosso zumbi. Como é que a gente está com pouco tempo, eu não vou fazer o script do zero, eu só vou criar aqui um folder de scripts, e eu vou dar uma roubada no jogo, e eu vou pegar um script que eu já tinha aqui pronto, tá? Que é o script de zumbi. Para cá. Esse script de zumbi foi criado por um desenvolvedor, certo? E o bacana da Unity é que existe uma separação, por assim dizer, de modo que, se eu for só desenvolvedor e quiser ficar no Visual Studio, no Monodevelop, no Sublime, no Atom, no Visual Studio Code, editando código o dia inteiro, eu posso, sem problema nenhum. Não quero nem passar perto de design, né? Então eu tenho aqui, ó, uma classe que é um Mono Behavior, aí já entrega que a Unity nasceu lá com o Xamarin, com o Mono e tudo mais, tá? E é por isso que ela é tão multiplataforma hoje, né? Então eu tenho aqui uma classe que na verdade está configurando algumas coisas. Ela está, primeiro, quando o zumbi nasce, ela está jogando o zumbi para olhar para alguma coisa, porque chega de zumbi de costa para a gente, eu quero que o zumbi olhe para a posição, olhe para o jogador. Também eu tenho aqui um código para toda vez que acontecer um ciclo de jogo, né? O jogo ele acontece até 60, 90 frames por segundo. Então a cada segundo esse código vai acontecer, a cada quadro esse código vai acontecer. PC é ruim, pode acontecer 5 quadros por segundo, isso aqui acontecer 5 vezes por segundo. PC é excelente, né? Estou rodando isso no Xbox Scorpio, 120 frames por segundo. Isso vai acontecer 120 vezes. O que ele vai fazer? Ele vai ser aplicado uma velocidade, um vetor, para ele poder ir em relação ao jogador. Depois eu vou explicar o que é esse trigger enter e tudo mais. Então o desenvolvedor pode ficar o dia inteiro no código, e aí chega para o designer, para o game designer, por exemplo, e fala, legal, nosso código está pronto, pode aplicar lá no zumbi. O trabalho que o designer vai ter é esse aqui. Arrasta o código para
o componente. E aí, aquelas propriedades que o desenvolvedor expôs, olha que bacana, desenvolvedores. Todas as propriedades públicas que a gente fez lá com carinho, bonito, né? Arquitetura e pá, ficam aqui para o nosso amigo game designer poder mudar. Então o game designer acha que o zumbi está muito lento, a velocidade está ruim e ele não precisa entrar no código. Ele vem aqui, eu acho que agora tem que ser 0.7. E aí ele vai balanceando o jogo pelo próprio editor da Unity. Tá? O que falta aqui para isso funcionar? O próprio script, ele precisa de um animador e de um rigid body. Os dois têm no próprio zumbi. Então eu vou pegar o zumbi e arrastar aqui para fazer uma resolução de dependência. Olha que legal para quem é desenvolvedor aí, né? Já viu Injector, Ninject? Bom, bem mais legal resolver dependência assim, né? Arrastando componente para lá e para cá. Se não fizermos nada errado, eu só vou jogar o nosso zumbizito um pouco mais para cá. Se não fizermos nada errado, agora vamos ter algo um pouquinho melhor, porque o nosso zumbi vai, nossa, cair. Que cato de zumbi louco é esse? O que aconteceu? Isso aconteceu porque a gente está aplicando a física da Unity como um todo. E vocês viram que a gente criou aquela nossa caixa como uma cápsula? Por ser uma cápsula, a base dela é redonda. Então o zumbi está caindo. O que a gente quer fazer então? Tem aqui uma maninha no jogo que a gente consegue configurar todos esses comportamentos. Não é porque eu estou usando a física da Unity que eu tenho que fazer ela 100% de caixa. Então eu posso, por exemplo, vir aqui no nosso rigid body, que é o nosso componente de física, e falar que não, eu não quero que o zumbi rotacione. Ele vai ficar sempre de pé. Ele nem vai rotacionar para o lado e ele nem vai rotacionar para frente. E aí esse nosso zumbi, e aí a única coisa que eu vi que a caixa está muito para o alto, ele subiu por causa disso, porque aquela caixa, mas por enquanto vamos deixar zumbis que levitam, não tem problema. Ela só está subindo porque a caixa está muito para baixo, então ela bate no chão muito para baixo. E aí vem o zumbi e o que acontece? O que está acontecendo aí? Por que esse nosso zumbi está colidindo aí e está ficando estranho? Primeiro porque a gente não fez nada para matar zumbi, e esse zumbi ele ainda existe. Só que olha lá, olha a cena. Aqui o game é o que a gente está vendo na câmera. Na verdade o zumbi está na mesma posição da câmera, ele está literalmente dentro do jogador, por estranho que isso possa parecer agora, né? Frases esquisitas, né? E aí aqui na cena a gente vê que esse zumbi, ele, na verdade, ele ainda existe, está lá ad eterno, tá? O que acontece? Eu vou só ajustar, porque eu não adianta, eu tenho toque, se eu não fizer isso, eu vou ficar o resto da palestra achando estranho isso. Eu vou só colocar, então, nossa caixa de colisão um pouquinho mais para o alto, para esse zumbi não, vamos só ver se está certo, para esse zumbi não nascer e ficar levitando, porque senão eu vou achar esquisito. Aê, zumbi, boa, agora você está arrastando no gelo. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro eu vou salvar a cena, né, que só Jesus salva, né, só Jesus e Ctrl S salva, né, e na demo, a última coisa que a gente vai querer, né, demo já é do demo, né, isso a gente ainda não salva, né. O que acontece? Legal, mas ninguém quer fazer um simulador de zumbi no Polo Norte com um zumbi só. Que graça tem, né? Todo mundo quer fazer o Walking Dead Simulator, né? Então, se quisermos fazer um Walking Dead Simulator, tem um recurso muito animal na Unity chamado Prefabs, que é como se eu fosse bater carimbo de objeto. Então eu já fiz aqui esse meu objeto, tá belezinha, lindo, coisa linda, papapá, maravilhoso, e agora a gente quer com que esse zumbi ele comece a acontecer várias vezes. Então aqui eu vou criar aqui só uma pasta, não precisava, mas só para organização, e de novo eu tenho toque, vocês já ouviram isso. Então eu vou vir aqui no Prefabs e vou fazer um processo extremamente complexo que até game designers e designers conseguem fazer. Que é criar o Prefab. Caraca, que trampo! O que eu vou fazer? Tum! Está criado o Prefab. Nesse momento, o que eu tenho? Um carimbo que eu posso utilizar várias vezes no jogo. E aí agora, se eu quiser fazer algo como, volto na minha cena e arrasto um monte de zumbi, eu vou colocar aqui só mais para frente para a câmera poder ver. Ah, que bonito! Walking Dead Simulator começando a tomar forma. E aí, nossa, isso aqui inclusive eu fiz ele nascendo lá do alto, mas isso aqui vai cair, né? Então, ó, se a gente colocar ele, que legal, pum, gravidade, ele caiu e tá os nossos zumbis e já começa a dar desespero e meu Deus do céu, o que vai acontecer quando ele me pegar? Ah, meu Deus! Certo? O que é legal da Unity? Primeiro, a Unity, e se a gente olhar a cena aqui agora, vai acontecer uma coisa muito estranha assim, né? Eu não quero saber o que está acontecendo no meio desse rolê, tá? Ok? Né? O que acontece? Uma coisa legal da Unity. Primeiro,
A Unity ela é uma engine em tempo real. O que isso significa? Que se eu quiser, por exemplo, pegar um desses zumbis e fazer isso aqui, eu posso. O jogo está rodando. Eu não vou ver aquele zumbi porque eu puxei um zumbi de costa, né? Deixa eu pegar um zumbi que está na minha frente aqui. Eu acho que esse aqui deve estar. Deixa eu puxar ele aqui nesse... Enfim, está acontecendo em tempo real. Outra coisa, esses carimbos, não é porque eu bati carimbo que eles não podem ser individualizados. Então eu posso, por exemplo, pegar este zumbizito aqui e falar que ele vai ser mais rápido. E aí esse zumbi, em vez dele ter a velocidade de 0.7, ele vai ter uma velocidade de 3. E se eu colocar para rodar aqui agora, vai vir um zumbi bullying lá do fundo que vai, sai da frente, vem que nem louco, vai embora. Certo? Poder do carimbo mágico, né? Tudo que a gente queria quando a gente era criança, né? O que acontece? Tudo muito bom, tudo muito bem, porém, entretanto, contudo, deixa eu ver como que eu estou de tempo aqui. Como é que eu estou de tempo aqui, gente? Saiu meu cronômetro. Que legal. Estou de... Já terminou? Caraca, André. Então nós vamos fazer o seguinte, rapidinho. Só que, tudo legal, mas até aqui agora o que a gente fez? A gente fez algo que alguém pode olhar e falar assim, pô, legal, estou fazendo um jogo normal. E se eu quisesse transformar isso num jogo de realidade virtual? Realidade virtual tem uma série de questões, né? Eu tenho que fazer estereoscopia, 2 olhos, né? Esquerdo, direito, e aí eu separar uma profundidade para lá e para cá e tudo mais, vai dar muito trampo. O que é interessante da Unity? 2 coisas. Primeiro, se eu pegar aqui agora, eu vou arrastar um outro script mágico rapidinho aqui, André, juro que eu não vou tomar mais do que 50 minutos do tempo, tá? Juro isso. Eu vou pegar aqui uma pastinha mágica minha chamada Helpers, que na verdade é um script tão pequenininho que quase não vale a pena olhar, não vale a pena nem abrir ele lá na MonoDevelop, porque ele tem meia dúzia de linhas, tá? Basicamente, meia dúzia não, 2 linhas. Basicamente esse script, se eu pego esse script e arrasto ele na câmera, a partir de agora eu tenho um negócio muito mágico para eu poder fazer testes, que é, quando eu botar para rodar, agora eu posso olhar com o mouse, direita e esquerda. E esse mesmo mapeamento do mouse, que é mouse mais clique, tá? É o mesmo mapeamento, deixa eu só botar ele para rodar de novo aqui, só que de um jeito um pouco melhor. É exatamente o mesmo mapeamento que a Unity. Cara, realmente essa resolução é muito sacanagem, porque... Aí, boa! O que eu queria, ele estava longe, que era este carinha aqui. Cadê você? Maximize on play. E aí, se a gente tocar agora, então o que acontece? Esse mesmo mapeamento, maximizou na outra tela, né? Aqui, esse mesmo mapeamento que eu tenho de direita, esquerda, olhar, e aqui não deu tempo de a gente fazer, mas se eu estivesse clicando no controle do headset, por exemplo, aqui do lado do Gear VR, na verdade eu estou dando um clique de mouse, esse mesmo mapeamento é o mapeamento que a Unity faz padrão. Então esse nosso jogo, se a gente quiser transformar ele em um jogo de realidade virtual e colocar ele para rodar no Cardboard, no Oculus Rift, no HTC Vive, no HoloLens, no Gear VR, em qualquer um deles, o trabalho que a gente tem é vir aqui em Edit, Project Set, caramba, não, mais fácil aqui, File, Build Settings, vir aqui no nosso Player Settings e Virtual Reality Supported. Simples assim. Essa é a conversão que a gente precisa para criar um jogo 3D de Unity para a realidade virtual. Eu só falo para quem que eu quero, quais os SDKs que eu quero suportar. Eu quero fazer para o Oculus Rift, que é o mesmo do Gear VR, inclusive. A tecnologia do Gear VR também de Oculus Rift. Eu vou lá, seto Virtual Reality Supported. Quando eu for dar o play desse jogo em qualquer dispositivo que seja realidade virtual, a Unity sozinha faz separação das 2 telas, profundidade, mapeamento da câmera para ser como se fosse o mouse, e isso que a gente estava fazendo. Claro que aqui em 30 minutos não dá para a gente fazer o jogo completo, e aqui daria para a gente ficar mais 3 horas seguindo esse jogo aqui, tá? Mas a ideia aqui principalmente é mostrar o quanto é suave de fazer, de fato não é muito complexo. Eu queria mostrar só, antes de abrir para dúvida, Andrezão, eu vou só mostrar uma coisa que eu acho que é relevante, que é isso aqui. Eu estava falando para vocês de Unity, a Unity, de novo, ela é uma ferramenta grátis, tá?
Só que mais do que isso, o que é legal da Unity? Tá? Se a gente pega e deixa eu só ver se o áudio precisa aumentar aí, Andrezão, alguma coisa? É para sair? Vamos só ver se ele está, que eu acho que ele estava saindo ali no... Está saindo no adaptador HDMI. E vamos ver se ele está baixo. Ou talvez eu não tenha dado play, né? Bom, se não tiver áudio também não tem problema, não tem... Deu áudio? O velho truque do áudio, hein? Que sacanagem. Sem problema, gente. Eu vou cantando a música pra vocês que tem e vou na... Legal. O que acontece, gente? Ó, vou dar um fusquinha aqui pra vocês. Aqui a ideia... A ideia mais até do que o áudio é mostrar para vocês o quê? Que a gente está falando, de novo, de uma ferramenta 100% gratuita. Como que a Unity ganha dinheiro? Se o seu jogo fizer mais do que $100 mil em um ano, você tem que pagar $30 por mês. Pô, se eu estiver ganhando $100 mil no jogo, amigo, $30 eu pago com um sorriso enorme no rosto, tá? E é exatamente a mesma ferramenta que, por exemplo, a Nintendo usou para fazer Super Mario Run. Vocês vão ver que aqui tem um monte de ferramenta, de grandes nomes, grandes estúdios. Tem jogo de mobile, tem jogo de PC, tem jogo de console, tem jogo de realidade virtual. Hoje a Unity ela entrega para praticamente qualquer plataforma que vocês possam imaginar. Tem todo estilo de jogo, tem jogo 2D, jogo 3D, jogo em pixel art, jogo que tenta fazer algo com uma qualidade de AAA, com uma qualidade gráfica superior, jogo que tem, por exemplo, né, uma pegada de baixos polígonos, mas aí ele tem toda um charme até por ser isso. Mas o processo de desenvolvimento e a ferramenta é exatamente a mesma. Nada impede de vocês aqui em Juí, em Santo Ângelo, em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, de criar um jogo e, como foi o nosso caso, colocar em uma loja. Se você está produzindo para realidade virtual, você pode colocar na loja da Oculus, você pode colocar no próprio Google Play, se for para cardboard, e vender no mundo inteiro. Nosso caso, a gente lá, interiorzão, lá de São Paulo, vendendo o jogo e o nosso grande mercado sendo a Rússia. Tá? Nada mais impede, a ferramenta é exatamente a mesma. Tá? Gente, enquanto toca o vídeo aí, dá tempo de abrir para dúvidas, Andrezão? Ou então, senão também eu vou ficar aqui o dia inteiro. Espero que vocês tenham curtido essa passada muito rápida de realidade virtual e também essa pincelada muito rápida de Unity. E aí, Andrezão, a gente pergunta, sorteios, prêmios. Aqui? Aham. Pessoal, eu acho que com relação ao tempo, o Show. Maurício vai ficar durante todo o dia aqui, dá para conversar com ele ali no café. A gente vai fazer uma parada de 5 minutos, e aí tem um café lá que está liberado, então logo a gente já volta, que a gente teve que dar uma espremida aqui na parte da manhã. E a próxima palestra é do Claudenir.